Que a Kátia Smoley e a Maria Inês Diniz vão trabalhar com a gente. O livro ele se chama Ler e Escrever e Resolver Problemas. E vai falar da alfabetização matemática integral. Então, ao longo da minha carreira de PEB na prefeitura, as minhas formadoras, elas trabalharam muito com essa autora, com a Kátia Smoley, com as diversas propostas, né? A gente começou ali com o referencial curricular de educação infantil, depois currículo paulista, Base Nacional Comum Curricular, e sempre a Kátia Stocco Smoley foi uma referência no ensino de matemática. Sempre as formações foram pautadas em cima dela, tanto que ela compõe a bibliografia dos concursos da prefeitura. E o que ela vai trabalhar com a gente hoje, né? Aliás, ela mesma já está trabalhando faz tempo, né? Eu não tenho nenhuma referência visual da Kátia, né? Eu falo Kátia primeiro porque a Maria Inês é menos, mas a Kátia já faz um tempo aí que ela é referência para os estudos. Ler, escrever e resolver problemas como base para o desenvolvimento de competências no ensino fundamental. Que jeito que é isso? Né? Então, o que ela vai trabalhar primeiro? O significado das competências e habilidades da escola atual, a comunicação matemática, ela fala muito como romper esse silêncio, conectar a intuição, né? O que é a contagem intuitiva? Eu vi 4. Eu não preciso contar, mas eu já sei que ele tem 4, ou seja, aquela conexão intuitiva com a linguagem simbólica. Como que eu vou representar o 4? Como que eu vou ter esse 4 em formas de operação? A leitura e a escrita, né, o papel dos textos na interpretação lúdica no aprendizado de matemática, os tipos de problema, as limitações do modelo convencional e os desafios lógicos matemáticos, né? E depois ela coloca tudo isso na prática pedagógica com discussões sobre essas resoluções de problema. E como que ela trabalha. Tá aí a capinha do livro, né? Vocês estão vendo, bonitinho. Né? E os outros livros dela também tem essa apresentação. Qual que é a visão de Smoley, né? Que eu falei muito da Kátia Smoley, que eu já vi em outras referências. E da Diniz. Gente, põe essa... Qual que é a visão da Kátia Smoley e da Maria Inês Diniz? Primeiro, elas vão falar do papel das habilidades básicas da matemática, ou seja, o significado das competências. Então, a obra ela vai focar no lugar das habilidades de ler, escrever e resolver problemas como pilares para que o aluno atribua sentido ao conhecimento matemático. Então, que leitura será feita para que esse aluno possa atribuir significado a essa resolução de problemas? Elas trazem ali essa discussão contemporânea aqui, né, dessas conexões baseadas nas teorias de ensino atuais. Então, ela vai trazer a integração da experiência prática dessas autoras, né, da Diniz e da Smoley, em escolas públicas e escolas privadas também. Não é? Porque são experiências distintas, ainda que a proposta pedagógica, que o ensino, que a Base Nacional Comum Curricular seja a mesma. E quando se fala de um ensino de desenvolvimento integral, do que se está falando? Que a proposta pedagógica que elas estão apresentando busca ir além do conteúdo técnico. Então, o objetivo é a formação de uma criança capaz de interpretar e analisar o mundo ao seu redor. E como que ela vai analisar esse mundo? Problematizando. Então, aqui se fala a matemática. Qual que é o elo entre a intuição? O que eu falei para vocês que é intuição? Eu olho ali, eu já sei. E o símbolo? Mas como que eu represento? Então, aqui, ó, primeiro, estímulo de questionamento, espírito de questionamento. Os professores devem estimular o pensamento crítico, incentivando os alunos
a comunicarem ideias em vez de apenas reproduzirem cálculos. Então, quem já trabalhou com alguma proposta em cima de livros da Kátia e também da Maria Inês, vai ver que primeiro elas começam com problemas não numéricos. Então, eu lembro que eu trabalhava com alunos ali de pré-escola e os primeiros problemas que vinham, né, às vezes em livros, que eu agora não saberia citar, de cor era, olha, um que tinha muito lá, o arroz caiu, todo o arroz da merenda caiu, o que eu faço? Tem número? Não tem. Mas aquela situação obrigava a criança a pensar numa resolução para aquele problema que estava sendo apresentado. E só depois que elas apresentavam ali, no contexto do trabalho, os problemas com os números, como era para a escola, com números pequenos, com as situações didáticas que envolviam ali a criança pequena. Depois vai falar ali do vínculo cognitivo. Então a gente falou espírito de questionamento. Ó. Começou com uma situação, problema que não envolvia nem número, para depois passar para situações de contagem e resolução de problemas. O vínculo cognitivo, ela expressa assim, ó, que a comunicação ela atua como a ponte necessária para conectar as noções informais e intuitivas das crianças a linguagem abstrata e simbólica da matemática. Então é aquilo, olha, mas como que eu apresento uma situação, um problema para a criança e como que eu vou inserir a criança, como que eu vou ensinar essa criança a representar aquela ideia matemática no papel. Até aquela situação assim, né? Ah, eu tenho os 2 lápis. A Jamile tem mais 2 lápis. Nós colocamos tudo na mesma mesa. Quantos lápis tem? Ah, a criança vai contar lá. Às vezes não vai nem contar, né? Porque diz que até o 4 é intuitivo. Ah, tem 4, professora. Mas como que eu represento 4? Desenha para mim. Primeiro ele vai desenhar. Depois ele vai colocar, vamos supor numa metodologia, né? Depois ele vai colocar o 2 com outro 2, até ele representar o 2 mais 2 igual 4. Certo? Então, primeiro eu partir daquela ideia concreta, para depois eu chegar na representação formal. Que às vezes não é nem assim, no mesmo dia, né? No mesmo tempo. E a organização do pensamento? Então, se diz aqui que quando se encoraja o diálogo entre colegas, entre professores, o aluno ganha a oportunidade de explorar, organizar, conectar diferentes pontos de vista sobre um mesmo conceito. Então, o que a gente vê hoje? O que é uma tendência da matemática, depois que a gente teve ler e escrever, EMAI, Currículo Paulista, outras propostas aí, né? Porque a gente tem vários municípios com organizadores curriculares próprios, que é muito incentivado, não é? O aluno expor como que ele chegou a determinado resultado. Então, hoje existe isso, ó, a organização do pensamento. Nossa, Luciano, como que você chegou aí? Como que você descobriu que era 4? Aí o Luciano fala, eu contei 1, 2, 3, 4. O outro coloca, eu coloquei 2, depois eu coloquei 2. Eu já sabia que 2 mais 2 era 4. Então, cada um expor ou a sua estratégia ou o seu conhecimento. Né? Aqui, diferentes pontos de vista sobre o mesmo conceito. Depois elas falam do romper do silêncio, que o aprendizado real, ele exige que informações e representações sejam veiculadas ativamente, superando o excesso de procedimentos puramente mecânicos. Então, quando eu dava ali só a operação, era um procedimento meramente mecânico. O aluno que sabia contar, que sabia somar, ele fazia. Porém, ele não entendia o processo que ele estava desempenhando, mesmo que às vezes fosse bom de cálculo e contagem. E os textos em matemática, como que ela coloca? Primeiro, ela traz a interpretação na matemática, né? Porque já reparou, quem trabalha aí com 4º, com 5º ano, né? Às vezes o menino errou aquela situação, problema, porque ele não teve a leitura para interpretar.
não teve condições de interpretar o que estava sendo solicitado numa situação problema. Então, a interpretação aqui ela é tida como um desafio. O que se diz aqui? Que grande parte das dificuldades dos alunos nas resoluções de situações problema reside na falta de estímulo à leitura e interpretação do contexto básico nos anos iniciais. Ou seja, o aluno ele não errou o cálculo, ele errou o raciocínio, ele não interpretou, ele não conseguiu entender o que estava sendo pedido e que caminho ele deveria desenvolver para atender o que o problema estava pedindo. Aí vai falar o seguinte, que é necessário que tenha aqui no caso, já que a interpretação é uma abordagem lúdica, é um desafio, é necessário que tenha uma abordagem lúdica no sentido de integrar a leitura à matemática em sala de aula, né? E que isso pode transformar o aprendizado em uma aventura envolvente e menos intimidante para a criança. Porque quando a gente trabalha com a criança pequena, e eu já trabalhei com a criança de pré-escola, com a criança de fase de alfabetização, ela não tem em mente que a matemática é difícil. Quem traz isso para ela é o professor, porque o professor tem as suas dificuldades, né? Então, quando eu trago esse lúdico, esse desafio, essa proposta, essa possibilidade aqui de socialização, eu estou tirando a dificuldade da criança. Ah, é claro, a criança tem uma descalculia, não tem como, aí é diferente, aí é orgânico, né? Ter uma descalculia, né? Que é um transtorno aí que impede que o indivíduo faça cálculos. Mas se ela não tem, se ela tem as potencialidades para aprendizagem em matemática, uma abordagem mais lúdica vai trazer para ela a consciência de que ela pode, sim, ter um bom desenvolvimento nessa disciplina. As capacidades cognitivas. O trabalho com os textos vai permitir que o estudante desenvolva habilidades essenciais de sintetizar informações e analisar cenários complexos dentro e fora da escola. Então, se eu estou incentivando meu aluno a uma interpretação, eu tenho que considerar essa capacidade de análise, não é? Que a situação problema traz. E por fim, ela coloca que tem que ter um contexto de aprendizado, né? Que a obra aqui da Katzmoll, da Maria Inês Diniz, ela sugere o uso de propostas inovadoras para dar sentido aos números, evitando a fragmentação do conhecimento. É igual esses dias tinha colegas dando exemplo, né? Nossa, olha os problemas de antigamente, né? Comprei 9 bananas, 15 maçãs. Aí lembra, quem que compra isso? Ninguém, principalmente com o preço da maçã. Mas eram os números assim, que se criava para se inventar uma situação, um problema. Lembra quando a gente fala lá da linguagem, né, que não pode criar um bilhete só para ser usado na escola, que tem que ter uma função social real. A situação problema também tem que ser uma situação problema num contexto real de matemática. Eu adoro citar o exemplo da escola que trabalhava com as contas de água, com as contas de luz, que eram problemas reais, que envolviam matemática, energia, né, que era parte de ciências, recursos naturais, geografia, e empolgava, porque envolvia até os familiares. Né? Isso era a escola Frei Lauro, né? Uma época aí que a gente acompanhou esse processo. E a estrutura dos problemas convencionais e seus limites. O que elas falam disso? Primeiro, o que ela vai falar do problema tradicional? Qual que seria a apresentação? A apresentação do modelo tradicional seria textos em frases curtas, geralmente posicionados logo após a teoria. E ela fala que o impacto que isso tem no aprendizado é reforçar a ideia de que o problema serve apenas para treinar a fórmula recém-vista, ou seja, eu aprendi uma fórmula de multiplicação aqui agora, então vou treinar com o problema. Eu também achava isso até quando era professora, imagine quando aluna. Os dados.
Os dados necessários aparecem explicitamente na ordem de uso. Então, quando você dá um problema para o aluno que os dados não estão explícitos, ele tem dificuldade. E o impacto no aprendizado é que isso inibe a capacidade de o aluno selecionar informações relevantes e descartar ruídos. O que é os ruídos? Aquilo que não vai servir de nada para você interpretar a situação, problema. E a resolução? Tradicionalmente, o problema é resolvido pela aplicação direta de um algoritmo, ou seja, o que é o algoritmo? A continha, com solução única. E no aprendizado, qual é o equívoco que é causado? Que foca na resposta correta, em vez de valorizar o processo de pensamento e as estratégias criativas do aluno. Onde que valoriza as estratégias criativas do aluno? Quando tem a socialização das estratégias. Então, o modelo convencional, que é esse exposto agora, embora comum, que é o que todo mundo mais conhece, ele vai limitar o pensamento elaborado ao focar excessivamente na transformação de frases, que é o problema apresentado, em operações matemáticas simples. Aí elas vão colocando para nós, né? E além do convencional, como que a gente pode diversificar a tipologia de problemas? Elas vão dando ideias aqui para nós. Dá um quebra-cabeça aqui. Não li a perguntinha que foi feita aqui. Problemas sem solução. Então, os problemas sem solução desafiam o aluno a perceber que nem todo enunciado leva a um resultado numérico. E isso vai estimular a análise crítica do texto. Lembra que eu falei o problema que ela mandava? Caiu a travessa de arroz. O que você faz? Fazer conta? Qual conta? Vou dar jeito de limpar, vou achar quem limpe, quem possa me ajudar a limpar. Então, isso vai conta? Não. É uma aula de raciocínio lógico? Sim, que é um raciocínio lógico, mas ainda não tem um contexto numérico. Depois vem problemas com mais de uma solução. São problemas que fomentam a criatividade e a flexibilidade, mostrando diferentes caminhos e estratégias que podem ser válidos para resolver o mesmo desafio. Então, às vezes, tem problemas que eu vou resolver pela adição e outro pode resolver pela subtração. E não tem nada assim de errado, tá tudo bem, porque cada um enxergou a coisa de um âmbito. E se chegou aqui a uma verdade que deu certo, chegou aqui uma resposta que deu certo. Quando um problema tem excesso de dados. Nossa, coitada. Como